Fala aí, galera. Eu sei do que vocês estão rindo. Peço perdão aí a vocês. Eu tô rachando o bico. Falei pra minha mulher que ela tá rindo de dor de barriga. Último vídeo aí, pra quem assistiu, mandei-lhe um raio, esqueci de... Mandei um trovão no meio do vídeo, mano. Foi mal, galera. Na verdade, vocês assistem aí. Falta de educação do caramba. Quem viu deve ter rido muito. Peço mil perdões. Mas, fazer o que? Errei na edição. E mandei um trá. Agora fique aí com o vídeo. Com as informações do Verdão. Tamo junto. Ai, caraca, só eu mesmo. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, uma ótima semana pra vocês, excelente segunda-feira. Quem puder deixar seu joinha, agradeço demais. Estamos quase chegando a 51 mil inscritos, agradeço demais a moral que vocês têm dado. E esse mês aqui vai ter react, hein? Vamos fazer um react aí da Copa do Mundo de Clubes. Comentem aí quais jogos vocês querem que eu faça. Vocês vão mandar, Júlio, faz esse jogo, faz aquele outro jogo ali. Eu vou tentar me programar e fazer o que vocês pedirem. E vamos lá, falar aqui do sorteio da Copa do Brasil, que já aconteceu, quase derrubei a mesa aqui, mas tá tudo certo. Palmeiras vai enfrentar o Corinthians, único clássico estadual da Copa do Brasil. Será esse Palmeiras e Corinthians. Esse confronto vai acontecer no final de julho e na primeira semana de agosto. Quando o Palmeiras for jogar contra o Universitário do Peru, esse confronto já estará resolvido, porque é um confronto que obviamente nós vamos querer vencer. Já perdemos a final do Campeonato Paulista para os caras, podemos dar o troco agora, e esse troco seria muito bem dado pelo seguinte: Corinthians, que está fora das competições da Libertadores e até da Sul-Americana, o acesso negado, né, forte demais, e o Palmeiras eliminando o Corinthians, o Palmeiras faz com que o Corinthians tenha menos receita na temporada, um time que já deve muito, né, tá com as contas lá, eu vi lá um balanço, eles têm um valor no caixa e a dívida 10 vezes maior para pagar a curto prazo. Então os caras estão numa situação terrível. Se a gente vencer os caras eliminados da Copa do Brasil, que paga bem, o Palmeiras vai prejudicar muito o Corinthians. Outra coisa, vai ser um confronto complicado. Por mais que o Palmeiras tem mais time e tal, a gente quer que passe, a gente sabe que os caras não vão entrar contra a gente pra entregar nada de graça, sabe? Já teve o Campeonato Paulista que a gente viu, que pra mim o Corinthians jogou mais na pegada do que o Palmeiras naquelas decisões, nos dois jogos, tanto no Allianz quanto em Itaquera, mesmo tendo um time inferior. Teve gente que concordou comigo, a maioria concordou, alguns não gostaram do que eu falei, mas é o que eu achei que aconteceu. O Palmeiras entrou meio que, vamos lá, uma final aí, o Corinthians entrou como se fosse Copa do Mundo, sabe? E clássico você tem que igualar na pegada. Clássico você tem que igualar na pegada. Se você não igualar, você tá perdido. Então o Palmeiras tem que entrar com muita seriedade nesses confrontos. Esses confrontos vão acontecer no final de julho e na primeira semana de agosto. E depois o Palmeiras tem as rodadas do Brasileirão ali tudo. E depois o Palmeiras tem o jogo, joga contra o Corinthians o segundo jogo no Allianz, tá? O Palmeiras decide em casa contra o nosso rival. E depois o Palmeiras tem o jogo do Brasileirão. Depois já tem a Libertadores da América contra o Universitário. Então é um jogo que tem que entrar ligadaço desde o primeiro minuto. Se o Palmeiras entrar nesse jogo com a seriedade que precisa, o Palmeiras tem grande chance de passar. Não dá pra gente cravar nada porque futebol é futebol, mas o Palmeiras vai ter que entrar nesse jogo com tudo. E não pode menosprezar o adversário. Porque a gente brinca, a gente zoa, tudo tem a sua hora. Mas é um clássico, as coisas se equiparam. Por isso que eu falei, na pegada, os caras não podem correr mais do que a gente. O Palmeiras tem que entrar nesse jogo com tudo. Se precisar preservar uma rodada antes do Campeonato Brasileiro, pode preservar, porque o torcedor vai querer essa classificação contra o nosso rival. E os confrontos de oitavas de finais, vou passar aqui pra vocês. Só duas coisas que eu queria falar sobre ontem. O Palmeiras perdeu pro Cruzeiro. Mais um confronto grande que o Palmeiras não consegue desempenhar e performar. O primeiro tempo do Palmeiras foi horroroso, não tenho o que falar. Entrou dormindo, então não pode entrar dormindo num jogo desse. Se você entrar dormindo no mata-mata como você entrou contra o Cruzeiro, é capaz de você nem conseguir reverter o resultado e ser eliminado. Então é puxão de orelha em todo mundo, no Abel Ferreira, nos jogadores, em todos. E aí no segundo tempo jogou melhor, fez um gol lá, mas não deu pra recuperar, caímos pra quarto lugar. Tem muito campeonato pela frente, mas essa derrota tem que aprender alguma coisa. Jogamos contra o Flamengo, jogo importante, perdemos. Jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, perdemos também. O Palmeiras precisa mudar a atitude. O Abel Ferreira que trombou com o cinegrafista lá na saída, deu uma trombada nele. Completamente desnecessário. Já vim várias vezes aqui defender o Abel de ataques e tudo. A gente sabe que a mídia gosta muito de falar dele, mas não tem necessidade de trombar no cara. O cara tá fazendo o trabalho dele lá com a câmera na mão. Ele foi dar uma trombada no cara. Abel, você tem que ficar bravo assim no vestiário e conversar com os jogadores, não descontar nos outros. Pra mim, errou e errou feio.
E só pra passar os confrontos pra vocês aqui de Copa do Brasil, os times que eu vou falar aqui, os primeiros times que eu falar jogam o primeiro jogo em casa e o segundo jogo na casa do adversário. Atlético Paranaense e São Paulo, por exemplo, jogo na Arena da Baixada. Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, Vasco e CSA, Palmeiras e Corinthians, Bragantino e Botafogo. Temos grandes confrontos aqui. O Atlético Mineiro e Flamengo é um grande confronto, Fluminense e Internacional, Palmeiras e Corinthians, e Bragantino e Botafogo também tem tudo para ser um grande jogo de ida e volta. Os times que eu falei na frente jogam em casa, depois tem o jogo da volta. Os classificados para as quartas de finais vão receber, só de chegar nas oitavas você já ganha 3 milhões e 600. Quem passar para as quartas ganha mais 4 milhões e 700 mil reais, então é uma competição que paga muito. O campeão da Copa do Brasil vai levar mais de 100 milhões de reais. Palmeiras tem que entrar com tudo nessa Copa do Brasil, como eu falei, é contra o Corinthians, é derby, é jogo difícil, é jogo grande. A gente sempre coloca as condições do time, tem mais dinheiro, tal, mais elenco, mas tem que jogar bola, tem que ter mentalidade vencedora e entrar no jogo para resolver. O primeiro jogo é em Itaquera. Dane-se que o jogo é em Itaquera. Temos que jogar bola lá, ir para cima dos caras na casa deles, para ir no Allianz Parque tentar consolidar a classificação, porque eu acho que um dos erros que o Palmeiras vem cometendo, isso é uma opinião minha, você pode deixar a sua, pra mim, repito, não tem terra arrasada, perdemos pro Cruzeiro sim, o Palmeiras está devendo nos confrontos grandes, não tem como negar isso, mas também não acabou a temporada, e eu acho que o Palmeiras está pecando. O Abel tá querendo mexer na escalação em alguns jogos que não deu. Por exemplo, contra o Flamengo ele inventou o Mike lá, não jogou nenhuma vez assim no ano, deu ruim. Colocou o Veiga no jogo de ontem. O Veiga não tem condições de ser titular do Palmeiras nesse momento. Aí colocou o Paulinho, colocou o Vitor Roque, o Flaco também não jogou. Nosso meio de campo ontem não performou. Ele entrou com escalações que ele não vem jogando. E o Veiga não tem condições de ser titular do Palmeiras nesse momento. Tem que ficar no banco e vai buscar o seu espaço quando tiver oportunidade. E tem que entrar para jogar bola em qualquer jogo, seja qual for o estádio, seja no Allianz, seja na casa do adversário, porque deixar às vezes para resolver em casa não tem dado certo nos últimos confrontos de mata-mata contra equipes de certo nível. Então, para cima do Corinthians, o confronto é daqui a um certo tempo, até lá vai rolar muita coisa, tem Copa do Mundo de Clubes, tem Brasileirão, mas já tem que começar a mentalidade agora. Não pode entrar dormindo nesse tipo de jogo. Tem que ir pra cima dos caras na casa deles. Eliminar os caras, sim. O Palmeiras tem totais condições, mas vai ter que jogar bola e encarar esse jogo com muita seriedade, porque é clássico, é clássico. Deixa seu comentário, quero saber o que você acha. Tamo junto, galera. Aqui é Contra Tudo Contra Todos. Até a próxima. Agora só dia 15, mas vai ter muito assunto pra gente falar. E me fale se vocês querem o react da Copa do Mundo de Clubes. Tamo junto, galera. É nóis.